Pessoal, tudo bem? Bom dia aí, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Rodrigo, do canal Vascaínos por Amor. Passando aí, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Todo mundo tem grupo aí de Zap. Custa nada dar uma compartilhada aí no vídeo, caso vocês gostem. Tem outros vídeos legais aí no canal para a gente tentar chegar à nossa meta aí do mês. Acredito que seja difícil, né? Mas até que, quem sabe, no meio do ano a gente consiga chegar à meta de 1000 inscritos. Galera, não temos muitas notícias, né? O Vasco jogou terça-feira. Ontem tiveram alguns jogos aí da Sul-Americana. Ainda não foi definido, né? O adversário do Vasco, porque ainda tem... Hoje o Fortaleza joga ainda pela Libertadores, então parece que estava lá o Independente Del Valle, que seria um jogo difícil, né? Porque é na altitude. Tinham alguns outros clubes lá também, até o Bahia, Fortaleza. Então, assim, tem várias especulações, a gente ainda não pode cravar qual vai ser o adversário do Vasco nos playoffs da Sul-Americana. Ontem nós tivemos a base do Vasco jogando, né? Não foram bons resultados. O Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro jogou no Newton Santos contra o Botafogo, empatou em 1-1, né? O Vasco em 3 jogos tem 2 empates e 1 vitória. Esse time ele está invicto, né, na temporada. E o Sub-20 jogando mal, eu não gostei, eu vi o jogo, o Zucarello jogou mal, o filho do Felipe lá jogou mal, o GB não gostei. Assim, o próprio Luiz Gustavo, né, desceu para dar um apoio ao time, já que ele está suspenso aí do jogo contra o Bragantino. Então perdeu de 3-2 para o Bragantino. O Vasco tinha a oportunidade de alcançar o G4. Com essa derrota, ainda vou dar uma olhada na tabela, mas provavelmente pode ser que perca algumas posições. O Vasco era o 6º colocado. Ontem nós tivemos também a boa notícia, né, com relação ao desembargador, né, que os desembargadores que deram 3-0 para o Vasco contra o recurso da 777, daquela liminar que está dando os poderes ao clube associativo a comandar a SAF, né? Realmente o Vasco comprovou a gestão temerária da 777, o que isso poderia trazer de malefícios para o clube de um modo geral, e parece que agora acabou a esfera aí dessa parte jurídica, né? E vai para o arbitral na Fundação Getúlio Vargas, que ali realmente vai definir se o Vasco permanece se o clube associativo permanece com a SAF, né? Dando as ordens da SAF, ou se a 777 vai retomar. O muito bom é que, pelo fato de ter sido 3-0, né, mostra a justiça e mostra aos interessados a força que o Vasco tem nas colocações que o Vasco coloca lá, na sua defesa, né? Então, de repente, isso aí pode ser que deixe mais próximo algum investidor, que o investidor vai ver, não, o Vasco está certo, a gente pode chegar lá, vamos negociar, podemos já preparar a compra da SAF, porque o Vasco está correto nas suas alegações lá na parte jurídica. Mudando de assunto também, pessoal, parece que ontem o Lédio Carmona, né, do Sport TV, do Grupo Globo, ele teve uma conversa, né, em off com o Pedrinho, e o Pedrinho está muito otimista, segundo ele, do Diniz acertar esse time do Vasco no período que vai ter essa Copa do Mundo de Clubes. Ele, inclusive, também ratificou, disse que também ele acha isso, ele entende que o Vasco tem tudo para melhorar, tanto fisicamente como na parte técnica, né? Ele acredita que com esse tempo o Diniz possa implantar com mais tranquilidade o seu estilo de jogo, que os jogadores consigam assimilar o estilo do jogo do Diniz.
não tem muito mais o que falar, né? Do dia de ontem, tiveram... O Vitória foi eliminado, né, da Sul-Americana. Hoje o Corinthians já foi, o Vitória já foi, o Corinthians foi, tem o mais quem? O Cruzeiro foi. Então assim, às vezes, ou eu não sei se eles estão deixando de lado a Sul-Americana, ou se realmente o torneio é um pouco mais complicado do que muitos clubes imaginavam. Eu espero que o Vasco não pegue o Independente Del Valle, que o Independente Del Valle é altitude, né? Então assim, complica muito a performance de jogo, e o Vasco decide em casa. Isso é bem legal. O segundo jogo vai ser em São Januário. Pessoal, eu vi uma informação hoje no Net Vasco, não sei se procede, se não procede. Parece que o Jair estava afastado, o Vasco querendo emprestá-lo, né? E parece que o Fernando Diniz bateu lá o martelo, disse que quer contar com o jogador, e parece que já tem até alguns murmurinhos aí de renovação de contrato. Eu não sei se o Vasco vai oferecer condições menores salariais, pode fazer isso, porque o contrato vai terminar, você tem direito de ofertar o que você achar que seja justo, como o jogador também pode aceitar ou não. Você não pode fazer essa alteração dentro de um contrato. Agora, acabando o contrato, você tem todas as possibilidades de um novo contrato, você oferecer novos valores, novas condições. Bom, pessoal, tem muito o que falar. Sábado tem jogo. Galera, eu queria deixar a minha opinião, tá? Com relação à comemoração do Verratti. Eu já deixei isso claro no vídeo pós-jogo contra o Melgar. Eu, Rodrigo, não achei legal, tá? O Verratti é artilheiro, o Verratti é isso, o Verratti é aquilo. Se fosse o Edmundo eu não ia aceitar, se fosse o Romário eu não ia aceitar. Eu acho que assim, a torcida do Vasco é o maior patrimônio desse clube, que a gente vem sofrendo em todos esses anos, são 25 anos de sofrimento. Você não poder se manifestar de uma forma contrária ao que está acontecendo no jogo, o jogador não pode aceitar que você reclame, que você xingue. No nosso trabalho, a gente pode estar indo bem. Se você fizer algo que não vai agradar o seu chefe, ele vai te chamar a atenção. E você vai ficar reclamando porque ele te chamou a atenção? Não, você vai ter que procurar melhorar, para que você não seja chamado a atenção. Então assim, Verratti é um cara que eu quero no Vasco, continue artilheiro, ajuda muito o Vasco. Agora, outra coisa que eu não concordo, essa titularidade. O Verratti tem que ser titular. Agora, o Verratti não sai durante os jogos. Em alguns momentos, pode tirar, gente. Não é um jogador intocável. Será que o treinador tem medo de tirar porque ele vai se revoltar, vai reclamar no vestiário? Nenhum jogador é insubstituível. O Coutinho, que é muito maior do que ele, em termos de jogador, de ser jogador, jogou na Europa, jogou em vários clubes grandes, disputou Champions, foi campeão, não reclama de sair. Então assim, eu acho que é uma questão que precisa ser avaliada pela comissão técnica. Tem alguns momentos, contra o Fluminense, quando o Vasco estava perdendo, o Verratti estava inútil no campo, podia de repente ter tirado ele, ter colocado alguém para tentar ajudar, apesar que você olha para o banco, não tem ninguém também. Eu acho que esse é o problema também. O treinador olha para o banco e vai botar quem? O Alex Teixeira? Entendeu? Então acho que o Vasco precisa, nessa janela, como já derrubou o Transferban, pensar num jogador para ser o substituto ou reserva do Verratti. Porque parece que o GB eles já não contam mais. O GB joga bem, faz gol, o menino não consegue nem subir. Eu espero que o Diniz, nos treinamentos que vão ter na parada do Mundial, teste o GB para ver se realmente o menino merece ou não ser levado para o elenco profissional. Galera, um grande abraço, até falei demais, queria fazer um vídeo curto, mas tratando-se Vasco, a gente sempre tem muitas notícias. Quem puder se inscrever, deixar o like, um abraço aí.